Rapaziada, eu acho que o Jorge Jesus vai realmente ser o próximo técnico da seleção brasileira, né? O Mauro César trouxe a informação aqui de que o Jorge Jesus quer assumir a seleção. Vamos dar uma olhada no que o Jorge Jesus falou aqui, no que ele tá pensando sobre isso e também na reação da mídia, né? Com toda essa história. Então, bora. Do Campeonato Brasileiro. Agora, ele está lá preso aos árabes por enquanto. Ele é bola da vez e está esperando o convite da CBF, tá louquinho. Ele vê todos os jogos da seleção, tá pela oportunidade, o ciclo dele no Al-Hilal está acabando, o contrato acaba agora no meio do ano. Não deve ser difícil para ele rescindir o contrato, porque já está no final do ciclo, anteciparia um pouquinho, sairia antes do Mundial de Clubes, eles já teriam que buscar um outro treinador. Tem a Copa da Ásia, que eles podem avançar até o final de maio, dependendo dos próximos resultados, né? E, digamos que chegasse até o final da competição, em junho ele estaria liberado, a seleção só vai jogar em junho. E ele conhece os jogadores, observa os jogos, vê os jogos, está sempre olhando o futebol brasileiro, até porque o time dele contrata jogadores aqui, vira e mexe, né? O time onde ele ainda está. Então, não deve ser muito difícil, no máximo a CBF talvez tenha que pagar uma multa que não deve ser tão alta, já que o contrato está no final. Então, o Jorge Jesus está esperando ser convidado, formalmente. Está louco para assumir, isso é um fato. E aguardando e vendo os jogos do Brasil, aguardando ser chamado. Ele vai completar 71 anos, então na Copa do Mundo terá 72, estará completando no período da Copa 72 anos. Isso significa que, em tese, essa pode ser a última oportunidade, talvez a única, né, de comandar uma seleção que tem potencial para virar um bom time e disputar o título. O Brasil acho que tem essa condição, tem jogador para isso. Dorival Júnior já é passado, mas como sempre, as decisões dessa Cara, gestão... o que vocês acham, hein? Eu ia achar muito brabo, na moral. Eu acho que é o caminho certo, mano. Da CBF são tomadas com delay, com atraso. E isso significa semanas, meses de trabalho perdidos no ciclo para 2026. E agora... não é só a busca por um sucessor, por um perfil diferente, um técnico estrangeiro, mas é a busca por um salvador. Alguém que vai precisar chegar para salvar o ciclo de 2026 até aqui, até este momento, destruído pelo Edinaldo Rodrigues. A minha visão sobre o trabalho do Dorival Júnior em 2024 era de um trabalho de estagnação, de pouquíssimos avanços, e muitas vezes quando o Brasil avançava uma casinha, o Brasil retrocedia outra. Se você olhar a sequência de eliminatórias, o Brasil só tem um respiro de 2 vitórias seguidas numa mesma data FIFA, quando enfrenta as piores seleções da competição, que são Chile e Peru, e olha que para ganhar do Chile, suamos, hein? Foi um parto. Precisou de uma jogada individual do Luiz Henrique aos 44 do segundo tempo. Se não, nem isso. Terminamos o ano empatando de novo com a Venezuela, empatando com o Uruguai, tomando vaia da torcida na Fonte Nova, em Salvador. Tivemos uma Copa América de 45 dias de preparação, de trabalhos, atividades, seleção reunida. E o Brasil se apresentou mal em 3 dos 4 jogos que fez na Copa América, além de algumas decisões do Dorival muito questionáveis, né, de uma evolução que só ele enxergava nas entrevistas e a gente não via. Então, o meu ponto aqui é que já em 2024, quando termina o jogo contra o Uruguai, a gente tem uma fotografia nada favorável do trabalho do Dorival, e a projeção era, mas tem a data FIFA de março, Colômbia e Argentina. Meu Deus! Se o Brasil não conseguiu uma performance melhor contra Paraguai, ele perdeu. Contra Venezuela, que ele não conseguiu ganhar. Imagine contra Colômbia e Argentina. O Brasil não tem como ganhar esses 2 jogos, como não ganhou. E para ganhar da Colômbia, precisou de uma bola no último minuto, num desvio, um chute da entrada da área, porque fatalmente não ganharia o jogo também. Então se adiou uma decisão que já estava clara que seria tomada. A sensação que todo mundo tinha na virada de 24 para 25 era: o Dorival dificilmente vai chegar na Copa do Mundo, né? Por mais que o Dorival tenha prometido que estaria na final da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Estaremos na final, podem me cobrar. Cara, o Dorival foi muito mal nesse comando, mano. E ele foi mal, assim, no discurso também. Não foi só o trabalho em campo, não. Foi mal, assim, fora de campo, né? Foi mal dentro de campo, fora de campo. Foi mal em casa, foi mal em tudo quanto é lugar, o Dorival. Esse discurso que ele fez lá, não, eu garanto, a gente vai estar na final da Copa do Mundo. Cara, isso daí não existe, mano. O cara, dá pra ver que ele tá falando aquilo sem confiança nenhuma, mano.
Pô, e ele vai estar na final, né? Vai estar lá, vendo o jogo lá, com sorte, se ele conseguir comprar o ingresso. Agora, se a seleção brasileira vai estar lá, eu acho que não. Vocês devem ter acompanhado aí as notícias hoje durante o dia. A CBF tinha marcado uma reunião logo depois do jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires, aquela massagem que a Argentina acabou dando no Brasil. Eu estava lá assistindo um jogo em loco e eu não sei se vocês teve a mesma noção de quem viu pela televisão e de quem estava lá. Provavelmente alguém que estava lá vai ver esse vídeo e vai concordar comigo. Foi pior. Ao vivo foi pior. O Brasil não conseguiu em nenhum momento jogar futebol. Impressionante. Eu acho que é um dos piores jogos da história da seleção brasileira. Obviamente muitos lembram aí do 7-1, mas o resultado obviamente vexatório. Mas o Brasil em algum momento tentou esboçar uma reação no jogo de 7-1, principalmente no segundo tempo. E também porque a Alemanha tirou o pé. Agora no jogo da Argentina, o 4-1 da Argentina, a favor da Argentina, o Brasil em nenhum momento se encontrou em campo. Em alguns momentos a gente fala, né? O fulano de tal jogou bem, o atacante jogou bem, o ponta jogou bem, o meio se destacou, a defesa foi bem e tal, e alguns jogos, né? Nenhum setor da seleção brasileira acabou funcionando, nem defesa, nem meio, nem ataque, coletivamente muito menos, um time assim muito perdido em campo. Depois do jogo, obviamente, viralizou a derrota do Brasil no mundo inteiro. Eu lá no trabalho, no Sport TV, depois do jogo, falei que eu estava me sentindo envergonhado, e é verdade, estava me sentindo envergonhado naquele momento. E obviamente depois de tudo isso que aconteceu no jogo, a derrota foi só a gota d'água, né? O Edinaldo não quis dar nenhuma declaração logo após o jogo, falou que depois de 2 dias tomaria uma decisão. Enfim, a reunião foi marcada. E o que a imprensa já fomentava depois do jogo, o Dorival não é mais o técnico da seleção brasileira. Em 2 anos e meio, acho que é a primeira vez na história que o Brasil passará pelo Brasil, né, pelo comando da seleção brasileira, 5 treinadores. Isso mostra o reflexo do que a seleção vem vivendo, do que o futebol brasileiro vem vivendo. Agora surgiram alguns nomes, né, natural que surjam nomes estrangeiros. O Jorge Jesus é o mais indicado. O Ancelotti, não sei se ele vai sair do Real Madrid e assumir a responsabilidade de assumir a seleção brasileira. Eu acho que não. O Jorge Jesus, acho que se receber o convite, ele aceita. Agora, Denilson, qual que é a tua opinião? Eu convidaria, sabe quem para dirigir a seleção brasileira? Rogério Ceni. Eu acho que é um nome perfeito para esse momento da seleção. O Rogério Ceni entende muito de futebol, entende bastante de futebol, tá vivendo um momento bacana também lá no Bahia. O time do Bahia joga bem, o time do Bahia é bem organizado. O Rogério tem muito claro as ideias que ele quer para o time. Ele montou aquele elenco do Bahia. O Bahia tem velocidade pelos lados do campo, tem referência na área para fazer gol, tem um meio de campo criativo, tem uma defesa segura. É óbvio que o jogo do Rogério Ceni é um jogo mais de construção, mas ele consegue se adaptar a outros estilos. Não é um treinador teimoso, que joga num sistema só, que pensa o jogo de uma maneira só. Ele vira e mexe, está mudando o jogo. Eu acho que é um nome ideal para assumir a seleção brasileira. Por que você está falando do Rogério Ceni? Caramba, cara. Que coisa, hein? O Denilson então prefere o Rogério Ceni do que o Jorge Jesus. Interessante essa opinião aqui. Eu nunca tinha visto ninguém com essa opinião aqui. Depois ele continua falando mais alguma coisa. Tá falando de um treinador estrangeiro. Eu já fui muito contrário ao treinador estrangeiro na seleção brasileira. De um tempo pra cá eu tô muito mais flexível em relação a isso. Vamos esperar e saber o que vai acontecer. Tomara que a seleção brasileira consiga, ou o Edinaldo nesse caso, consiga tomar a decisão correta dessa vez, porque a gestão do Edinaldo, ela é bem criticada em todos os sentidos. Eu tenho a sensação nesses jogos que eu tenho viajado com a seleção brasileira, aliás, com o meu trabalho, mas para ver os jogos da seleção brasileira em loco, trabalhar nos jogos da seleção. De vez em quando eu encontro com jogadores na recepção do hotel, comissão técnica, enfim, diretoria. Sinto que não tem um ambiente tranquilo para trabalhar. É um ambiente de desconfiança. Cara, realmente... Mas enfim, pessoal, é difícil, cara. Sinceramente, é difícil você imaginar aqui uma seleção brasileira que vai encaixar nesse período de 1 ano, por exemplo, né? É muito difícil, mano. Muito difícil pensar isso. O pessoal do Flow tava falando lá sobre o Jorge Jesus, né? Olha só. Copa, ele é um torneio muito, muito complexo. Cara, a Argentina campeã perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita, pô, das piores seleções do mundo. E aí depois ganha. Exato. Tudo bem, 5 pênaltis, 7 jogos, tudo bem, mas ganhou.
E. Não, chegou no jogo contra a Polônia podendo ser eliminado da Copa. Exato, o segundo jogo foi Ganhou a eliminado, era uma Copa. loucura. E então, é muito de momento, é muito de coração também, tem coisas meio místicas que acontecem, sim, tem tudo isso aí. E eu acho ainda que o Ancelotti, ele é um técnico acima do Jorge Jesus, eu acho. Óbvio. Só que o Ancelotti não querendo, Jorge Jesus querendo, é pro Jorge Jesus, pô. Sabe? É porque é muito complicado você trazer esses caras muito grandes, tipo Ancelotti, Guardiola, Klopp, esses caras não só midiáticos, mas excelentes. Porque aqui é uma bagunça, cara. Sim. Como é que você traz, que projeto que esses caras vão ter? Não, o problema Você vê que os é últimos eles estarem 3 ficou empregados, 5 pô. minutos, pô. Se fosse o Ancelotti tivesse desempregado, aí até tinha mais jogo, até ele já teria até vindo. E mas tem aquilo também, né? empregado, Tem no técnico, Real Madrid? e No tem Real Madrid. técnico que não gosta e não consegue, tem isso também. Que precisa do dia a dia. Tem Aham. técnico que não gosta de não ser o dia a dia, cara. Tem o técnico que não Guardiola fala isso, Tem né? cara que não gosta de seleção por causa disso, cara. Pois E é. beleza. Dito isso, traz o Silvinho. Não, pera aí. Ué, arrumou a Albânia? Pera aí, cara. Bom, então a gente tá Caraca, nessa, essa foi inesperada. tá, galera? Qualquer coisa aí a gente atualiza vocês. Caraca, cada um tem uma ideia mais louca que a outra, né? O pessoal aqui do Brasil tá desesperado mesmo, pessoal. Mas, enfim, cara, é isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Cara, que doideira, né? Jorge Jesus, ou Rogério Ceni, ou Silvinho, ou Renato Gaúcho, sei lá, cara. Só Deus sabe o que vai acontecer com a nossa seleção. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, cara. Forte abraço aí, valeu e até o próximo.